Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo é para falar sobre a possibilidade do imposto ser repassado ao consumidor. Mas antes, se você vai comprar na Amazon, use o link do Paulo Drupp. Estava eu vendo alguns vídeos no YouTube e me deparei com um vídeo do Fowler sobre caridade para animais, e nesse vídeo ele afirma, logo de início, que o imposto sobre consumo é um erro de rigor. Não existe imposto sobre o consumo. O que existe é um imposto sobre a renda do vendedor, que então é passado para frente. O tema do vídeo nem se trata disso, mas como há muita discussão sobre isso, sobre o imposto ser repassado ou não, eu acho interessante trazer isso para a discussão. Há um tempo eu vi a página Economês, em bom português, se não me engano era essa página, argumentar contra o imposto ser ou não roubo. Como eu sou um teórico curioso, fui ler o argumento. Nele dizia basicamente que o imposto não é roubo, pois não era repassado. Claro que isso não justifica o imposto como sendo um não roubo. Trago este exemplo, pois este vídeo não busca legitimar o imposto, apenas demonstrar se ele pode ou não ser repassado. Impostos na praxe. O imposto tem um determinado arquétipo. Ele é a imposição, coerção, para com um determinado indivíduo, obrigando-o a agir de tal modo que renuncia a um determinado recurso para o agente coercitivo. Os impostos possuem subcategorias que dizem tanto sobre o recurso que deverá ser renunciado, quanto da forma que isso ocorrerá. Darei um exemplo. O imposto sobre produtos industrializados, doravante IPI, ocorrerá sobre recursos industrializados. Ele poderá se dar, por exemplo, no desembaraço aduaneiro, que é a liberação alfandegária de um produto que foi importado ou exportado, quando o produto sai da fábrica e quando o produto é apreendido e posteriormente levado a leilão. A base de cálculo dependerá da operação da venda. Tratando-se de uma importação, considera-se o valor total da nota de saída, impostos de importação, frete, seguro e etc. Lembrando que cada produto possui sua nomenclatura comum do Mercosul, determinará a percentual a ser pago sobre mercadoria, desde uma isenção total até 300% do valor da mercadoria, por exemplo. A abreviação de nomenclatura comum do Mercosul é NCM, ok? É como se fosse um CPF do produto. Enfim, se for em território nacional, considera-se o valor apenas total da nota de saída. O imposto em si é uma subcategoria da forma de intervenção binária. Veja como Rothbard descreve a coerção binária. O invasor pode forçar uma troca entre ele mesmo e o sujeito, ou oferecer um presente coercitivo. A categoria precedente pode ser chamada de intervenção binária, uma vez que a relação hegemônica é estabelecida entre duas pessoas, o invasor e o sujeito. Aqui concluímos que o agente coercitivo, Estado, obriga o indivíduo a renunciar a um determinado recurso para ele. No caso do IPI, um percentual do que o indivíduo adquiriu na venda de recursos será destinado ao Estado, será pago à União, e o recurso específico é a representação do valor monetário total da transação, expressa na nota fiscal de saída. Impostos, consequências econômicas ao produtor. A primeira consequência econômica do imposto é a redução da produção. A segunda são as consequências nefastas da primeira. Como eu comentei, a forma diferenciada dos impostos. O IPI, que comentei agora há pouco, ele é um imposto sobre a receita. Digo isso pois, para ver a venda e a nota fiscal de saída, houve um custo prévio. Estes custos não foram reduzidos da nota antes do pagamento dos impostos. Portanto, uma nota fiscal de saída de 1.000 unidades monetárias, onde para produzir essa nota fiscal de saída houve um custo de 950 unidades monetárias, para um indivíduo dará um lucro de 50 unidades monetárias, sem considerar os impostos, hein? Porém, com uma alíquota de 10% deste produto qualquer, o custo aumentará em 100 unidades monetárias, uma vez que a receita dele era 1.000 unidades monetárias, multiplicou-se 10%, 100 unidades monetárias. Veja, nesse exemplo, o indivíduo venderá seus recursos por 1.000 unidades monetárias e terá um custo de 1.050 unidades monetárias, caracterizando a venda, em termos gerais, como prejuízo. Caso esse tipo de evento, o prejuízo, continue a ocorrer, o indivíduo não voltará a fazer negócio. Portanto, o nível de produção de uma economia poderá ser reduzida, uma vez que o imposto poderá inviabilizar determinadas operações. Então, logo, podemos afirmar de forma política que o imposto numa determinada economia no tempo T fará com que a situação, a priori, seja de uma economia com menor produtividade no tempo T+1. Isso, claro, em termos relativos com a economia sem os impostos. Ainda que numa economia hipotética não haja um caso singular onde uma empresa tenha menos que 20% no índice da lucratividade, os custos que levaram à cobrança de impostos não foram custos que aumentaram a produtividade. Pelo contrário, sem contar que, pelo índice de lucratividade ter sido reduzido, menos mercados poderão ser criados agora, uma vez que os produtores terão menos recursos para poder consumir ou investir. Impostos, consequências econômicas ao consumidor.
Para o consumidor, o imposto restringe sua restrição orçamentária. O imposto poderá incidir sobre a quantidade do bem ou pelo seu preço. Quando formalizamos, em termos matemáticos, a restrição orçamentária, chegamos na equação que está na imagem. Ou seja, a renda do indivíduo, M, é a soma da quantidade do bem 1, X1, vezes seu respectivo preço, P1, somado com a quantidade do bem 2, X2, vezes seu respectivo preço, P2. Vocês podem ter percebido que o P2 não está presente na formalização acima, pois consideramos P2 igual a 1, uma vez que o bem 2 pode ser todo e qualquer recurso consumido em detrimento do bem 1. Eu já expliquei sobre isso no vídeo A Economia dos Coelhos e o que o Youtubenomics desenvolvimentista não vê. Sobre os impostos que recaem para o consumidor, Varian argumenta que, do ponto de vista do consumidor, o imposto é como um preço mais alto. Assim, um imposto sobre a quantidade de T unidades monetárias por unidade do bem 1 simplesmente altera o preço do bem 1 de P1 para P1 mais T. Como vimos, isso faz com que a reta orçamentária fique mais íngreme. Um imposto sobre o valor costuma ser expresso em termos percentuais. Se o bem 1 tiver um preço P1, mas estiver sujeito a um imposto sobre vendas com uma taxa T, o preço efetivo para o consumidor será D, 1 mais P1. O consumidor terá de pagar P1 ao fornecedor e P1 ao governo por unidade do bem, de modo que o custo total do bem para o consumidor será D, 1 mais T, vezes P1. O consumidor, então, que poderia ter uma reserva de unidades monetárias maior, não o fará, pois, se pagar pelo imposto, irá usar de mais recursos monetários que usaria sem os impostos. Provável que não criará novos mercados também, uma vez que seu dinheiro não está direcionado para a demanda dele. Caso o consumidor já consuma sua capacidade máxima da restrição orçamentária, é plausível argumentar que ele consumirá menos recurso que o normal, ou até deixará de comprar alguns recursos. Quem informa os preços? A ideia do que foi discutido agora há pouco é mostrar que, independente de quem seja taxado efetivamente, o imposto acaba por reduzir a produtividade de uma economia. E não precisamos recorrer a autores libertários para deduzir isso. Conforme Varian comenta, já vimos que taxar um bem normalmente aumentará o preço pago pelos demandantes e diminuirá o preço recebido pelos ofertantes. Isso representa certamente um custo para os demandantes e ofertantes, mas, do ponto de vista do economista, o custo real do imposto é que ele diminui a produção. Já vimos que taxar um bem normalmente. Agora vamos discutir se o imposto pode ou não ser repassado. Antes de iniciarmos essa discussão, peço que vejam o que eu estou comentando com vocês aqui como deduções sem vigência dos impostos, ok? Como podemos perceber, e acredito que Varian está correto quando admite que os impostos constituem as transações entre as empresas e os consumidores, é perfeitamente razoável que, para descobrirmos se o imposto é repassado, é necessário compreender como a formação do preço ocorre. Digo isso pois, para o empreendedor repassar o imposto, ele fará através dos preços. Porém, se o preço é definido pelo consumidor e o empreendedor não tem controle sobre tal, ele não conseguirá repassar os impostos. Sobre a formação de preços, Mises admite que a teoria das relações de troca e preços não pode determinar qual seria a efetiva relação de troca. Tudo o que pode afirmar em relação a essas trocas é que só podem ser efetuadas se cada uma das partes atribui maior valor ao que recebe do que ao que renuncia. A relação de troca, o preço, não decorre de uma igualdade nas valorações feitas pelas partes, mas, ao contrário, é fruto de uma discrepância entre essas valorações. O que Mises admite aqui é que o único requisito sine qua non do preço é a valorização inversa da troca. Não dá de definir exatamente, de forma universal e necessária, quem terá o controle definitivo do preço. Digo isso pois, o empreendedor demandará as moedas em troca dos seus produtos e o consumidor demandará o produto em troca de suas moedas. Percebemos então que o preço dependerá das condições da oferta e da demanda, como advoga Varian. E não vamos muito longe. Mises também dá este insight quando admite que qualquer vendedor isolado veria sua própria receita aumentar, se uma redução das quantidades disponíveis por seus competidores aumentasse o preço pelo qual ele poderia vender seu próprio estoque. Mas, num mercado competitivo, nenhum vendedor tem condições de obter esta vantagem. Se não tiver algum privilégio decorrente de uma intervenção estatal na economia, terá de se submeter às determinações do mercado. Para ficar ainda mais claro, irei recorrer ao exemplo de Menger sobre a formação de preços em uma troca isolada. Imaginemos a título de exemplo, que, para o indivíduo A, 100 medidas de seu trigo tenham um valor igual a 40 medidas do vinho.
Se, porém, encontrar um segundo indivíduo, B, para o qual apenas 80 medidas de trigo tens o mesmo valor que 40 medidas de vinho, e se os dois reconhecerem esse fato, sem haver obstáculo que impeça a permuta, passam a existir, para A e para B, as bases para uma troca econômica. A resultar que o preço de 40 medidas de vinho deve ser inferior a 100 medidas de trigo, pois, do contrário, não oferiria nenhum proveito econômico da troca. Da situação econômica de B resulta que pelas 40 medidas de vinho dele, B deve cobrar uma quantidade de trigo superior a 80 medidas. Não é difícil observar que, no caso acima, A atenderia melhor às suas necessidades dando até mesmo 99 medidas de trigo pelas 40 medidas de vinho, ficando também claro que a B, por sua parte, faria bom negócio se recebesse apenas 81 medidas de trigo por suas 40 medidas de vinho. Cada um dos dois fará de tudo para oferir o máximo possível de proveito dessa oportunidade. Portanto, há um grau de renúncia entre trigos para com os vinhos do indivíduo A que caracterizará a curva da demanda. O mesmo é válido para o indivíduo B. Imaginamos que em vez de trigos, trata-se de unidades monetárias. O indivíduo B, sendo um produtor, neste exemplo renunciará a 40 unidades de vinhos por um mínimo de 81 unidades monetárias. E o indivíduo A aceita pagar, no máximo, 99 unidades monetárias. Portanto, há de se ponderar que o preço dessa troca será algo em torno destas possibilidades de troca. Podemos definir que, caso adicionado um outro indivíduo, o indivíduo C, e este aceita pagar até 149 unidades monetárias sobre o vinho, podemos definir que ele tem um grau de renúncia entre unidades monetárias e vinhos maior, tornando sua curva de demanda mais inelástica. Os preços para o consumidor. A curva da demanda, inelástica ou elástica, mostrará a sensibilidade do indivíduo para com um determinado produto quando há variação de preço. Se uma determinada variação de preço faz com que haja uma determinada variação na quantidade da demanda em grau maior ou igual, vemos essa demanda como uma demanda elástica. Caso a variação do preço não afete muito a variação da quantidade demandada, vemos a demanda como inelástica. Portanto, indivíduos que possuem uma preferência em ter saldo em caixa tendendo a zero, podemos eles considerar como uma demanda inelástica, onde o empreendedor terá a possibilidade de vender este produto em um preço que está de acordo com o que está mostrado na tela, que basicamente diz que a renda total do indivíduo será usada para adquirir este produto, que seria o X1, o bem 1, uma vez que sua preferência por saldo em caixa comparado ao produto tende a zero. Aqui discutimos como o consumidor formará seu preço e, conforme argumentado anteriormente, o preço para o consumidor se tratará do quão disposto ele está a renunciar a determinadas unidades monetárias em troca de determinados recursos. E essa disposição se dará de acordo com o fim que ele almeja alcançar com a troca. Porém, como funciona o preço para o produtor? Os preços para o produtor. Conforme Mises comenta, dependendo do nível de competição, o produtor, que se vê monopolista, terá uma maior capacidade de aumentar seu preço sem prejudicar seu lucro. Porém, para mercados competitivos, Mises comenta que preços competitivos são o resultado de um completo ajustamento dos vendedores e demanda dos consumidores. A totalidade da oferta disponível é vendida pelo preço competitivo, e os fatores de produção específicos são utilizados até o ponto permitido pelos preços dos fatores complementares não específicos. Sabe-se que o preço esperado coordenará a estrutura de produção. Isso ocorre, pois, como argumenta Kupfer e Hassenclever, o objetivo das empresas é a maximização do lucro. O lucro, nessa concepção, é a remuneração do capital acima da taxa normal de mercado, dada pelo custo de oportunidade do investimento e a remuneração para a função de risco do empresário. O lucro é definido como a diferença entre a receita total, RT, e o custo total, CT. Se o lucro for nulo, isto é, RT igual CT, isso quer dizer que a taxa normal de lucro está sendo obtida, uma vez que os custos de oportunidade do capital estão incluídos nos itens de custo das empresas. Se o lucro for positivo, isto é, RT maior CT, a empresa terá lucros extraordinários ou renda econômica. Nesse caso, haverá entrada de empresas no mercado até o ponto em que o lucro volte a ser zero. RT igual CT. A receita total é uma grandeza que representa o preço dos recursos vendidos, P, vezes a quantidade dos recursos, Y, formalizando matematicamente como a imagem que está na tela. Portanto, dado os custos de produção, CT, existirá um determinado preço que maximizará o lucro do empreendedor. Para uma demanda elástica, um aumento do preço poderá reduzir a quantidade vendida, diminuindo assim a receita do empresário. Devemos lembrar que a produção já ocorreu, portanto, o empreendedor terá uma preocupação
preocupação considerável em vender os produtos a um preço onde a receita total seja maior ou igual ao custo total. Deve-se ter em mente também que os custos já ocorreram na expectativa de que os produtos fossem vendidos a um determinado preço que satisfaça, ao menos, receita total sendo maior ou igual que custo total. Considerando as questões acima, faz sentido o que admite Varian. Quanto do imposto será repassado aos consumidores irá depender das características da demanda e da oferta. Isso pode ser visto com maior facilidade nos casos extremos. Esses casos são também conhecidos como de oferta perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica. Sobre as curvas de oferta, Varian argumenta que elas podem ser vistas como um modo de medir a quantidade ofertada como função do preço, mas também podem ser vistas como um meio de medir o preço que deve prevalecer para gerar determinada quantidade de oferta. Referente à curva da oferta, há dois casos que são possíveis de ocorrer. Estes casos são a curva de oferta na vertical, que é perfeitamente inelástica, e a curva de oferta na horizontal, que é perfeitamente elástica. No caso da curva perfeitamente inelástica, a quantidade será determinada pela oferta enquanto o preço será formado pela demanda. No caso da curva perfeitamente elástica, os preços dependerão das condições da oferta e a quantidade dependerá das condições da demanda. Referente à curva perfeitamente elástica, que é a curva horizontal, o lado da oferta determinará o preço, fazendo com que o ônus do imposto recaia sobre o consumidor. Já no caso do preço determinado pela demanda, na curva da oferta perfeitamente inelástica, que é a vertical, podemos admitir que quem terá o ônus do imposto será o produtor. Portanto, o preço que eles receberão será menor do que o negociado. Sobre o caso da curva perfeitamente inelástica, veja o que comenta Varian. As pessoas, com frequência, acham esse caso paradoxal, mas, na verdade, ele não é. Se os ofertantes pudessem elevar seus preços após o imposto ser aplicado e mesmo assim vender toda a oferta fixa, eles teriam aumentado os preços antes da aplicação do imposto e conseguido ganhar ainda mais dinheiro. Portanto, ao lado do ofertante, a formação do preço dependerá do grau de inclinação da curva da oferta, e o grau de inclinação da curva da oferta determinará a capacidade do empreendedor repassar ou não os impostos. Quem paga os impostos? A resposta parece clara, uma vez que o governo sabe de quem cobra os impostos. O problema, no entanto, não é quem paga os impostos imediatamente, mas quem os paga no longo prazo, ou seja, se o imposto pode ou não ser transferido do pagador imediato de impostos para outra pessoa. Para Hopper, o imposto só pode ser considerado transferível se for feito sem dificuldade alguma. Veja, quando estabelecemos o que forma o preço, fomos capazes de chegar na conclusão de que o preço será resultado dos recursos produzidos e da demanda determinada para o bem do mercado e que a produção se guiará pelo preço. O preço não é determinado, então, pelos custos. Justamente o contrário que é verdadeiro. É conveniente admitir como verdadeiro o que advoga Rothbard. O preço de venda é definido em qualquer empresa no ponto máximo de receita líquida, e qualquer preço elevado, devido à demanda determinada, simplesmente reduzirá a receita líquida. Um imposto, portanto, não poderá ser transferido ao consumidor. Porém, com tudo que foi discutido até agora, podemos concluir que o produtor acaba por absorver o imposto, mas as conjecturas que formam o preço podem dar a ele uma vantagem maior na negociação em comparação ao consumidor. O argumento é que o produtor já buscará o preço mais alto para otimizar o lucro antes dos impostos e, após adicionados os impostos, ele não aumentará o preço, pois já está atuando com um preço ótimo para a maximização do lucro. Podemos argumentar que, caso haja um aumento de preço do empreendedor, ele estava anteriormente operando com um preço a nível menor do que o preço de maximização de lucro. Também é possível discutir, e acredito ser uma hipótese razoável, que os impostos poderão reduzir a oferta geral de um bem na medida que as empresas com baixa lucratividade deixem de operar. Isso permitirá que, ceteris paribus, outras empresas aumentem seus preços, entrando em um novo equilíbrio de preço ótimo para maximização de lucro. Ainda assim, não acredito que o aumento do preço seja em igual proporção que o imposto em vigência. Conclusão. Não me parece correto admitir que o imposto é repassado ao consumidor, uma vez que a própria teoria já prevê que o empreendedor, que agirá para maximizar seu lucro, já opere com um preço ótimo de maximização de lucro. O que seria interessante, e acredito que ficará para um outro trabalho, é verificar o comportamento dos preços em determinados locais onde houveram reduções ou aumento de impostos. Deve-se acrescentar que o discurso do imposto ser repassado acaba por criar uma tensão social entre consumidores/trabalhadores e os empreendedores, uma vez que se admite que o empresário, na busca de maior lucro, está colocando na responsabilidade do consumidor o pagamento dos impostos. Em uma sociedade onde ainda se discute luta de classes,
isso pode acabar por fortificar essa falsa acusação que há um antagonismo entre consumidor, trabalhador e empresários. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!